Mas aí reflete essa cultura hierárquica do controle, né? E a gente começa a ir para um outro momento que é assim, como eu crio um vínculo. Sim. Com a pessoa, né? E esse criar vínculo passa por coisas tão básicas humanas, né? Que é eu conversar, eu escutar, eu alinhar propósitos, expectativas, né? Eu ter um tempo para dar feedback, receber feedback, desenvolver as pessoas. Mas isso, de novo, é uma mudança no estilo de gestão. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e o mais querido do Brasil, dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e mais uma semana nós estamos aqui para descomplicar um tema e ajudar vocês a refletir e se desenvolver, que é a máxima do nosso programa, que este ano está completando 3 anos. Hoje nós vamos descomplicar o papel da liderança nas ações de transformação organizacional. E, para falar conosco sobre esse tema, nós temos ela, que é psicóloga pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui MBA em Gestão de Pessoas pela FGV e especialização em Direitos Humanos, Recursos Humanos e Valores Humanos, pela London Business School. É coautora do livro Cultura, Lideranças e Experiências de Evolução e há praticamente 20 anos atua na construção de lideranças e projetos de transformação organizacional com o objetivo de construir negócios responsáveis e ambiente socioevolutivo para todos os evoluídos. É com grande alegria e honra que nós damos as boas-vindas a Ana Vidigal. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, Michel, também pela oportunidade. É isso, a gente que agradece. Então vamos começar com uma pergunta um pouco, eu acho que complexa, mas importante quando a gente fala, né, de transformação organizacional, que é alinhar as expectativas das organizações, logicamente e normalmente, né, ligadas aí ao lucro e ao desempenho, à eficiência, com as visões dessa massa, vamos falar assim, diferente, que entra no mercado de trabalho, né, das gerações dos millennials mais jovens e dos centennials, aí, que é a geração Z. Como a gente faz essa ponte que parece muitas vezes que liga um abismo, né, de visões de mundo? Essa é uma pergunta bem interessante, assim, Michel, porque a gente entra num momento, assim, de um paradoxo, né? Porque quando a gente fala de organizações, sempre vai existir essa preocupação com o lucro, né? Porque é da natureza do negócio, e também de ter resultado, de ter performance e ter desempenho. Eu acho que isso vai sempre existir. O grande ponto é o como a gente chega lá, né? A gente está passando por um processo de transformação na nossa sociedade e também no modelo de trabalho. Então, o grande ponto daqui para frente é como a gente engaja as pessoas para essa visão de lucratividade que é importante para as empresas e como elas também vão performar, né? Porque eu acho que, assim, tem um estudo global que fala que a grande maioria das nossas organizações no mundo inteiro, elas têm uma cultura hierárquica. Então, tem essa questão muito forte da hierarquia dentro das empresas. E a nova geração não vem mais com essa vibe
tão forte da hierarquia, né? Eles querem colaborar, eles querem ver ali um propósito, eles querem ver ali o que a empresa faz para a sociedade. Então, essa forma de trabalho, que a gente também chama um pouco de cultura, que é a nossa forma de ser e de fazer dentro das empresas, ela tem que ir se modificando. Então, a gente representa até um órgão muito forte na Europa de melhores práticas de gestão de pessoas aqui no Brasil, e cada vez mais eles falam de como é que a empresa também pode, além do lucro, além da sua performance, ela pode entender o que ela ajuda na sociedade, né? Qual é o impacto que ela traz para a sociedade onde ela está inserida. Então, trazer esse modelo de gestão e entender novas formas de trabalho para engajar essa nova geração que está vindo, né? Que está preocupada um pouco com isso, está preocupada como é que eu entrego um valor para a sociedade também. Acho que isso é importante, né? É modelar um pouco mais como a gente trabalha, como a gente entrega esse lucro, como a gente entrega aí essa performance organizacional. Você acha que essa forma, né, de encarar por parte das empresas essa necessidade de se mostrar socialmente responsável, ela está madura ou vai ficar madura? Ou ou estamos pregando no deserto como João Batista fazia? Eu acho que nós estamos evoluindo, ainda não. Eu percebo, assim, uma tendência vindo de outros países, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem isso muito forte, né? Mas a gente está tentando encontrar caminhos para que a gente possa engajar as pessoas. Então, assim, o que eu vejo muito hoje nas empresas é essa crise de talentos, né? Como que eu engajo as pessoas que têm ali uma boa performance, que estão ali engajadas com essa cultura organizacional. E como eu... acho que a palavra é mais engajamento, que hoje em dia não se fala muito de retenção, né? Mas como eu engajo muito essa força de trabalho que entra agora para as empresas de uma nova maneira, né? Que ela encontra um pouco do propósito, dos valores dela dentro da empresa também, né? Então, eu vejo uma força de trabalho entrando aqui, buscando isso, buscando além do trabalho, além de o que eu contribuo para essa sociedade, o que a empresa me ajuda também nesse sentido. Mas eu também encontro uma força de trabalho que ainda precisa encontrar o seu propósito pessoal para encontrar o melhor lugar dela dentro das organizações. Não sei se eu me fiz bem entendida também, né? Sim. Não, quando você fala isso e a gente discute esse assunto, eu vou te falar o que passa na minha cabeça. Às vezes eu me sinto vendo o mundo com dois olhos, né? Eu tenho o meu lado da engenharia, né? Então, da eficiência, dos processos, dos produtos. Venho de um berço muito hierárquico, passei 2/3 da minha carreira no setor automotivo, né? E aonde a entrega, né? O resultado é muito, assim, é o que norteia a organização. Eu lembro quando nós estávamos desenvolvendo alguns veículos aqui para lançar no Brasil, no começo de 2010, 11, 12, o trabalho ele era 24 horas, porque a gente trabalhava junto com a Coreia, então eram 12 horas praticamente de diferença. Então a gente acabava fazendo handovers, né, das 7 da manhã às 7 da noite. Então a gente acabava, né, um grupo ajudando o outro, e assim foi 24 horas de trabalho. E aí eu tenho um outro lado, que é o lado teólogo, né? Que é o lado humano, né? Que é o lado de procurar trazer para a sociedade, para os nossos clientes, e
o público em geral, agora com o podcast, o como você falou, né? Que é, então, como a gente faz essa entrega de uma maneira humanizada, né? De uma maneira em que os seres humanos não sejam apenas um objeto, né? Quando a gente passou pela pandemia, 20, 21, em parte aí de 22, o mundo parou, né? Literalmente. Né? O mundo parou. E ali se iniciou um movimento de procurar repensar a forma como a gente vivia, né? E aí começa-se, né? Depois que a pandemia vai passando, saindo do 100% home office para um híbrido, muitas funções nunca voltaram para o presencial, né? Praticamente, né? Podemos falar isso. Né? Outras já estão no modelo híbrido, a gente já vê empresas forçando, de uma certa maneira, um retorno 100% presencial. Em todo esse processo a gente tem mais e menos, mas na nossa pergunta inicial, a gente vê nesse processo a geração Z, né, dos centennials, que começam no mercado de trabalho. Então, lá 2020, 2021 estavam com seus 15, 16 anos, e agora 19, 20 anos já entrando para estagiar nas empresas ou exercendo funções júnior de administrativos, enfim. E eles passaram 2, 3 anos, né, isolados do mundo, tendo que entrar agora num berço mais relacional. A gente vê dificuldades também nessa relação, apesar de serem muito extrovertidos, né? Muito mais relacionais do que nós, da minha geração, o X, mas eles já têm esse gap, né? Esse gap relacional. E aí foram muito protegidos pelos pais, né? Eu sei porque eu tenho um filho mais ou menos nessa faixa, 19 anos, então começa a trabalhar agora, a gente protegeu muito, né? Uma falha até nossa de excesso de proteção, mas que agora também são jogados no mundo corporativo onde não tem a proteção, né? E aquele gap que nós tivemos de tempo na época da pandemia de procurar repensar uma gestão mais humanizada, praticamente, pelo menos eu vejo nas empresas, sendo engavetadas, né? E aí a gente acaba tendo esse ato, né? E aí eu percebo que quem pode fazer essa ponte? A liderança. Né? Quem pode, quem deve fazer? A liderança, porque independente da estratégia organizacional, dos acionistas, dos donos, e do povão do trabalho, a gente tem aqui o middle management, né? Que é a liderança. Nos seus trabalhos, né, de treinamento, consultoria, coaching, quais são os principais desafios hoje que você vê da liderança para gerir essa equipe, vou falar, multigeracional que hoje estão nas empresas? Quando você fala do papel da liderança, eu sempre lembro muito dos líderes falando, puxa, a gente ainda tem que aprender isso, né? A gente ainda está meio cansado, porque é tanta coisa que está nas costas da liderança. E é isso mesmo, né? Porque quando a gente vê também, na nossa experiência em pesquisas globais, é essa média liderança que faz mudanças acontecerem dentro da empresa, né? Então, quando a gente fala que agora a gente está com muitas gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho, é a liderança ali que precisa entender como é que eu gerencio tanta diversidade, né? Eu chamo de diversidade isso, diversidade de gerações, diversidade de desejos, de expectativas, etc.
Então, a liderança realmente ela tem que ter um modelo de gestão, aí vem de novo na questão da hierarquia, né? Que antes era um modelo eu falo e você obedece, que a gente viveu muito isso. Sim. E agora, como a liderança também tem que se reinventar para entender como é que eu gerencio tanta diversidade, né? Uma das coisas, assim, eu acho que é entender. Tem coisas que são tão simples que a gente fala, mas às vezes tão difíceis de praticar, né? Então, vamos descomplicar um pouco nesse sentido. Eu acho que uma das coisas é a liderança entender muito bem quem são as pessoas da equipe dela. Quando a gente faz, às vezes, desenvolvimento de líderes, a gente percebe que a liderança não conhece a sua equipe. É incrível, conhece o nome, conhece de onde ela veio, a equipe, etc. Mas não conhece a fundo quem são essas pessoas, que talentos que elas têm, né? Que expectativas de carreira elas têm. Qual é o propósito pessoal de cada um, né? Qual é a sua história, a sua jornada? A gente fala até assim, qual é o perfil da sua equipe, né? Tem gente mais extrovertida, menos extrovertida, tem idade tal, qual é a história, né? Muitas vezes as pessoas que já estão mais tempo na carreira, na vida profissional, o que eles têm de sabedoria, de conhecimento que eles podem compartilhar, ensinar outras pessoas, né? O que esses jovens que estão entrando também sabem tanta coisa. Qual é essa mentoria reversa que pode ser, né? Eles sabem tanto de inteligência artificial, de tecnologia, como é que podem ensinar também as outras pessoas. Então, a primeira coisa que eu acho é um líder entender de fato qual é a sua equipe. Existem essas diferenças de gerações, mas existe essa complexidade toda que o líder tem, né? Então, como ele procura entender de fato? A gente estava fazendo um grande projeto numa seguradora aqui, né, do Brasil, e a gente começou a provocar o líder a falar assim, gente, vocês conhecem a sua equipe? Né? E eles começaram a entender que não conheciam, assim, nada da equipe. E começaram a ter momentos de sentar e falar assim, vamos só conversar? Deixa eu entender o que você quer da sua carreira. Né? Deixa eu entender o que você pensa disso. Deixa eu entender o que você precisa aprender e o outro pode te ensinar a aprender. Então, a gente está vivendo tão assim, tanta mudança acontecendo, e as pessoas estão assim, tão direta naquilo que eles estão fazendo, que eles não estão parando para conhecer, para conversar, falar assim, calma, deixa eu ver quem é essas pessoas, né? E também ter uma flexibilidade de gestão para entender que com um eu faço uma coisa, com o outro eu tenho que conversar de uma outra maneira ou puxar de uma outra maneira, né? Então, acho que a primeira coisa é conheça a sua equipe, conheça essas pessoas. Os líderes se conhecem? Eu acho que essa aí também é uma ótima pergunta, né? Porque a gente vê hoje voltando assim um passo atrás, sabe? Que hoje tem tantos livros, tantas coisas falando assim, começa pelo autoconhecimento, né? Acho que a gente agora colocou aquela frase de conheça-te a ti mesmo como uma coisa tão boba, né? Assim, foi tão massificada essa frase, mas a gente está dando um passo atrás que é assim, conheça-te a ti mesmo, né? Conheça o que você tem de talento, conheça o seu estilo de liderança, o que o seu estilo de liderança traz como clima para a sua equipe, dores e delícias de ser quem é. Quais são os seus gatilhos emocionais, né? Para entender assim, o que você fica nervoso, o que você fica feliz, né? Por que tal coisa na equipe te deixa tão ansioso? Então, assim, a liderança começa muito por um autoconhecimento, uma autoconsciência para entender como eu lido também com as pessoas que são diferentes de mim. Ou por geração, ou por idade, ou por expectativa, ou por necessidade de trabalho de uma maneira diferente, né? Mas essa adaptabilidade, Michel, que a liderança hoje tem que ter por tanta diversidade, por tanta mudança, né? Começa por um olhar a si mesmo, sabe? Assim, a minha resiliência, a minha adaptabilidade, a minha flexibilidade de mudar ali o meu estilo conforme ali as pessoas e os objetivos, né? Eu fiz essa pergunta porque eu acredito fortemente que o poder transformador da liderança é proporcional ao seu autoconhecimento, né?
É. É difícil você perguntar para quem não se conhece, e quando eu falo não se conhece, dificilmente nós vamos nos conhecer completamente nessa vida, né? Uhum. Nós somos um mistério, né, também. Mas é interessante você fazer, porque assim, a pessoa que minimamente não parou para refletir sobre si, Uhum. dificilmente ela vai parar para ouvir o outro, Uhum. né? Sim, é. Dificilmente. Então o que a gente vê no corpo de liderança, e o corpo hoje, né, o maior percentual de líderes hoje, né, ainda estão na geração X, pelo menos os de cargos gerenciais e executivos, Uhum. começando a fazer uma passagem para os millennials, né, Uhum. dos seus 39, 38, 37 anos, às vezes alguns mais jovens, mas a gente vê que, por exemplo, essa geração, e eu me incluo nela, né, Uhum. nós viemos de um modelo, entre aspas, mais simples, Aham. que nós não precisávamos pensar muito. É. Era simplesmente seguir o direcionamento, Aham. né? Lógico, a sociedade evolui, o mundo evolui, né? As pessoas devem evoluir, porque ultimamente os sinais estão ao contrário, né? De É. involução, mas as pessoas devem evoluir, e aí a gente passa, né, por um hoje, né, um contexto em que as pessoas, elas não querem mais seguir uma ordem, Uhum. né? Faz porque eu mando. Não existe isso, É. né? E aí, e isso é bom, né? É É. importante as empresas entenderem, porque isso é bom, Aham. porque as evoluções humanas, organizacionais, elas vêm dos conflitos. Uhum. Não conflito, né, de briga física e verbal, mas das disparidades de ideias, Uhum. né? Até crises, né? Assim, por isso, Crises, né? né? É. E assim que a sociedade evolui, né? Se a gente vê a história da humanidade, é assim, né? É. Foram nas crises que a gente desenvolveu as tecnologias, foram nas crises que a gente melhorou, né? Uhum. Como sociedade, tivemos novas ideias. Então, a liderança, ela necessita, se quer ser líder ou é líder e quer continuar ser líder, necessita minimamente ter uma reflexão ou iniciar uma reflexão sobre si. Aham. Quem sou eu? Porque se eu não sei quem sou eu, como é que eu vou te ouvir? Eu vou ser uma pessoa oca. Você vai É. falar, vai ser mecânico. Uhum. Você, tá bom, o que você quer da sua carreira? Uhum. Isso, tal. Tal. Ok, tá bom. Próximo, Aham. né? Parece atendimento público, né? É, e assim, até um questionamento, uma reflexão, por que que eu quero ser líder? Por que que eu estou nessa cadeira de liderança, né? Porque acho que a gente também foi perdendo por essa questão muito mecanicista, né? De eu mando você fazer. E tem um dado bem interessante que é assim, durante muito tempo, eu participei junto com a USP daquela pesquisa das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? E eu lembro que entrava ano e saía ano, era mesmo dado, que o líder brasileiro só contratava pessoas iguais a ele para fazer parte da equipe. Sim. Porque era mais fácil, eu mando, você Lógico. obedece, a gente está na mesma Estamos em vibe ali, sintonia. estamos em sintonia e você faz, né? E acaba hoje vendo que quando as pessoas ingressam na empresa e não tem muito essa sintonia de que é assim, dá mais trabalho, né? Uhum. Porque eu tenho mais diferenças e Uhum. lidar com as diferenças dá muito trabalho. Sim. Então, eu gosto muito de entender assim, por que que o líder está nessa posição? Por que que ele escolheu estar como líder? Muitas vezes hoje a gente vê que eu quero ser líder porque aí eu tenho mais benefícios, eu tenho uma carreira ali, né? Mas qual é o verdadeiro significado de ser líder? Qual é? Eu tenho um verbo. Eu tenho... Qual é o seu verbo? Servir. Ah, pois é, o mesmo meu. Servir. Ser líder é servir. Se você quer ser líder,
para ter mais poder, para ter cargos, para ter salários maiores, se a sua aspiração em ser líder é essa, você está no caminho errado. A gente tem que resgatar o verdadeiro significado da liderança, né? Tem uma história dos maias, os maias, aquela civilização antiga e tudo. Eu sempre conto isso, às vezes, em desenvolvimento de líderes, que primeiro os maias escolhiam as lideranças. Sabe como que era, Michel? Como é que eles escolhiam? Não conheço a história dos Eles escolhiam as lideranças com aquelas pessoas que eram mais coerentes. Tá. Da sociedade ali, da cidade deles, as pessoas que eram mais coerentes entre o pensar, sentir e o fazer eram os líderes. Então, você via que a liderança exigia uma integridade, né? E o que era ser líder naquela época? É ajudar a comunidade, a sociedade a ter recursos, era um facilitador para que a sociedade tivesse as pessoas certas nos lugares certos, com as suas missões, e entregasse ali uma evolução coletiva, que entregasse com que a sociedade fosse melhor, né? Era o servir. Então, eu acho assim, cada vez mais, quando a gente olha para o nosso mundo com várias gerações, com a inteligência artificial, com tanta mudança que nós estamos passando, o líder precisa entender muito qual é o seu papel. Sim. Quem ele é, por que ele está nesse lugar. Porque gerenciar essa complexidade toda e tanta gente diferente exige muita energia. Né? Exige ali que a gente fala até da curva da mudança, né? Que todo mundo gosta muito dessa curva, assim. Quando eu preciso entender que eu tenho que ter um novo estilo de liderança, trabalhar muito a aprendizagem colaborativa, entender das pessoas, comunicar bastante, né? Conectar as pessoas, influenciar, eu passo a ter um novo estilo de liderança que não era assim antes. Sim. Né? E aí eu entro como líder nessa curva da mudança. Eu tenho temor, eu não sei se eu sou líder, eu tenho crise, eu acho que todo mundo está errado, né? Então ele passa por várias emoções. Então aí vem a importância desse autoconhecimento, né? Eu não tenho como não fazer um paralelo agora teológico, né? Do pensar, sentir e fazer, porque o Papa Francisco comentou isso nas homilias para os padres, né? Que toda homilia começa com um pensar, que é a leitura da palavra, né? Aí você tem que se sentir, né, motivado por aquela palavra, por aquela mensagem. Algo tem que te tocar interiormente. Aqui. Né? E aí você vai se propor a fazer uma ação com aquilo. Né? Então, conseguir um conhecimento, me sentir tocado. Isso. E vou agir. Isso. Né? E hoje a gente perdeu, né, de maneira geral, não generalizando, mas de maneira geral, essa parte do me tocar. Né? A gente está entre a mensagem e a ação. Então, a gente está entre o objetivo organizacional, as metas, os OKRs e KPIs. Isso. Rogério, OKR, tá? São os objetivos chaves organizacionais. O Rogério é nosso seguidor, e sempre que a gente fala um acrônimo em inglês, ele já me manda aqui, o que você falou, isso, né? Apesar que ele é um empresário de muito sucesso, né? Mas ele não gosta muito do inglês. Então, ou ele fala para me perturbar, mas então o OKR é isso, tá? E KPIs são os indicadores chaves de performance, tá bom? Então, só para você saber aí. Então, fechando parênteses, a gente está muito aqui na mensagem e na ação. E a gente deixa o sentir, né, o tocar de lado. Ser líder, para mim, é servir. A consequência, buscar ser líder, né, como consequência, pensando na parte profissional e necessária financeira, sim, você vai ter um maior rendimento, você vai ter certos benefícios, né? Certos variáveis que vão te dar uma condição financeira, sim, que é importante para todos. Mas não é
isso não pode ser, né, o motivador, a causa final, né, para que você deseje ser líder. Ser líder é fazer a diferença na vida das pessoas, né? É ajudar. No ano passado, no congresso do SHREM, eles disseram que, né, eles apresentaram um estudo que o líder, o gestor, tem uma influência de mais de 70%, né, a mais no comportamento do funcionário do que o próprio terapeuta. Olha isso, né? Né? Porque o líder, ele acaba sendo uma figura de porto seguro daquele colaborador, né? De norte, de levar junto para onde eu vou, de cuidado, né? Então, o líder que só está preocupado com a meta, e eu vi muitos assim na minha carreira. Sim, muitos. São os famosos Maquiavéis, né? O fim justifica os meios, então ele vai matar todo mundo para chegar no resultado, mas se as pessoas forem morrendo no caminho, né? Ele não tá nem aí, ele substitui. Né? As pessoas são apenas peões num tabuleiro para chegar no final. E essa mudança geracional eu vejo com muita positividade, porque elas não vão se deixar, eu espero que elas não se deixem, né? Não se transformem para o lado negro da força, que nem nós fomos ensinados, mas que elas debatam e questionem, né, isso, porque a gente não pode deixar que as pessoas sejam apenas peões para um resultado. Sim, todos vamos construir juntos. Isso. Né? Eu acho que isso é uma grande mudança. Uma mudança que a gente está ainda tateando para entender como faz isso, né? Como deixa esse paradigma de liderança para o passado e reconstrói um novo, né? E a pandemia, como você falou, Michel, ele trouxe uma sacudida nesse sentido, né? Porque eu lembro que muita liderança falava assim, como é que eu vou gerir pessoas agora se elas não estão presentes na empresa? Se eu não sei o que elas estão fazendo, né? Então, deu uma sacudida, mas se a gente não aí soprar essa brasa da mudança, a gente tende a voltar naquele modelo de liderança, né? Posso só fazer um parênteses? Claro. Desculpa interromper o teu raciocínio, mas é que senão eu vou esquecer. Que você falou o seguinte, dos líderes que precisam ver as pessoas para que saiba se ela está trabalhando. Isso aconteceu demais. Nossa. Só um comentário rápido, desculpa. É assim, ó. Tem uma palavra, confiança. Um trabalho é relacionamento. Assim como marido e mulher, né? Você tem uma confiança. Você não precisa estar do lado do seu companheiro ou companheira 24 horas por dia para saber se ele não vai te trair. Certo? Certo. Ele ou ela vão trabalhar, vão viajar a trabalho, vão visitar algum amigo, vão sair. Você não precisa estar 24 horas. É a mesma coisa no trabalho. Os profissionais, eles têm que se confiar e têm que ser responsáveis. Se eu estou em casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar. Eu não posso ficar lá voando, né? Flertando com outras empresas, né? Fazendo entrevistas virtuais. Não, eu estou traindo, né? Eu tenho que entregar. Se eu não estou satisfeito, ok, você vai ter as suas... Antigamente a gente brinca, a gente inventava, né? Vou levar minha mulher no médico, meu homem, né? Meu filho no médico e ia fazer entrevista. Mas é um ponto delicado que tem que ser falado. As pessoas não acabam usando esse tempo para, de uma forma mais egóica, ficar achando trampolins na sua carreira. E tem que ter uma confiança. E as empresas acham que, não, a pessoa, então, pelo menos nesse horário aqui, das 8 às 18, ela tá aqui, ela não vai fazer isso. Esse é o medo das empresas. Mas aí reflete essa cultura hierárquica do controle, né? E a gente começa a ir para um outro momento que é assim, como eu crio um vínculo. Sim. Com a pessoa, né? E esse criar vínculo passa por coisas tão básicas, humanas, né? Que é eu conversar,
eu escutar, eu alinhar propósitos, expectativas, né? Eu ter um tempo para dar feedback, receber feedback, desenvolver as pessoas. Mas isso, de novo, é uma mudança no estilo de gestão. E essa mudança precisa ser gerenciada. Aí vem os métodos de gerir mudanças, né? E quando a gente vai muito para congresso, e até na experiência também nossa de liderar muita transformação organizacional nas empresas, as mudanças começam com a gente mesmo. Né? Então, cai de novo no líder para falar assim, como é que eu estabeleço esse vínculo? Por que eu tô com esse gatilho de desconfiança? Como é que eu mudo a minha maneira de liderar para que eu possa conectar essa pessoa com esse projeto, com esse trabalho, né? Então, o que eu preciso fazer para isso? Então, eu acho isso muito interessante, esse momento de mudança que a gente está vivendo, né? Mas como é que a gente tem que saber gerenciar as mudanças conosco e com os outros para trazer uma liderança um pouco mais centrada no ser humano? E quando a gente fala isso, parece complicado, mas não é nada disso, né? Como que você seja humano com as pessoas, né? São valores básicos de escuta, de conversa, de ter tempo, né? E você falou muito dessa questão também, eu fico pensando assim, como é que hoje em dia a gente faz uma gestão muito racional, muito daqui, né? Ou de mandar e etc. E pouco a gente mexe com isso. Quando a gente não se conecta verdadeiramente, Paulo Freire já falava, né? Que a aprendizagem, a mudança vem pelo afeto. E o afeto, não necessariamente eu convidar o Michel para fazer churrasco, né? Mas o afeto vem num genuíno vínculo estabelecido, né? Numa benevolência. A gente gosta muito dessa palavra, que benevolência é a pessoa sentir, é o Michel sentir que realmente eu importo com o Michel. Eu tenho um desejo genuíno de te evoluir, de servir a você, né? Então, quando a gente não tem esse toque da construção do vínculo genuíno, o trabalho fica muito mecanicista. Eu também não estou muito vinculada com você, vou ver outro emprego aqui, né? Então, como a gente tem que construir de novo vínculos? Porque quando a gente tem afeto nesse sentido, a pessoa se conecta, independente da geração. Ela se conecta com o trabalho, ela se conecta com o líder, né? E tem um dado do valor econômico que eu gosto muito, que é assim, que hoje em dia 87% das pessoas saem por essa falta de conexão, que está dito que é cultura, por não bater a cultura organizacional com que eu tenho desejo, mas né? muitas vezes é a pessoa. Mas a cultura quem faz? São as lideranças, né? Então, assim, como é que eu vou me vinculando e me conectando, né? Para que aquele trabalho possa fazer sentido para mim também, né? E eu possa evoluir com ele também. Você sabe que esse ponto me lembra de uma soft skill que eu sou defensor como evolução de uma que falam muito, que é empatia, né? Falam assim, não, a empatia, o líder, quais são as 10 maiores soft skills, né? Toda hora muda, né? Cada pesquisa mostra um leque um cardápio de soft skills, né? Mas uma que está sempre nas listas é a empatia, né? O pessoal fala, não, você tem que ser empático. Como líder, você tem que ser empático, você tem que sentir a dor do outro e tal, papapá, porque isso sim vai fazer criar conexão. Eu, na minha experiência aí profissional, eu falo assim, não é empatia, é a compaixão. E aí a diferença está no servir. Porque a empatia, eu te escutei. Puxa, realmente, né, Ana, foi chato aquela situação, né? Puxa, legal. Não, puta, olha, tô com você. Tá bom, você dividiu a dor. Mas você não pegou o mertiolate. A compaixão poxa, eu senti a dor. Vamos resolver isso juntos? Vamos evoluir, né? Vamos fazer isso juntos? Vamos, né? Tô com você, vou agir para resolver essa situação. É isso que cria vínculo. Né? Então, a liderança, tá? Eu espero que daqui nas próximas pesquisas, tá? Apareça compaixão e tem que estar lá. Michel falou, tá? Que há 3 anos eu tô falando isso aqui. Compaixão. A gente tem que se sensibilizar com o liderado
mas ajudar a agir juntos. Eu acho que é isso. Assim, eu concordo com você. Eu antes colocava a palavra benevolência, agora eu vou Usa compaixão. Pronto, aí, trazer ó. Mais compaixão uma também, né? convertida, agora usando a teologia aqui para evangelizar. Compaixão. Porque eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente está nesse mundo, né? Agora indo um pouquinho mais além, assim, mas eu acho que tem a ver muito com o mundo corporativo. A gente veio para evoluir. Sim. Eu tenho muito essa percepção. Mas a gente não está conseguindo fazer essa evolução nas empresas, né? Assim, trazer assim, eu estou ali para trazer uma evolução, né? Sei que é uma espiral de evolução que a gente passa, mas a evolução ela acontece com esses vínculos. Sim. Então, por exemplo, até pensando aqui em T&D, na aprendizagem, né? Até quando a gente vai fazer a pessoa se movimentar, mudar, evoluir, a gente tem que ter essa benevolência, essa compaixão. Sim. A gente tem que se conectar para... É nesse vínculo que a gente gera realmente valor, né? Então, eu fico pensando muito em como ajudar as lideranças nesse momento de tanta transformação, de levar as pessoas de um ponto A para um ponto B, num processo evolutivo, como a gente ajuda as lideranças a criarem esses vínculos, para que realmente a gente possa evoluir juntos, né? Aí, nesse sentido, olha só, né? Se a gente combinasse, não ia dar certo assim, né? Mas levar a pessoa do ponto A ao ponto B, né? Demanda realmente uma ação da liderança, seja para ajudar as pessoas a fazerem melhor as suas atividades ou serem melhor no exercício das suas atividades, os hard e soft skills. E agora, nesse meio tempo aí, a gente tem os assistentes de inteligência artificial. Que bagunça mais ainda, né? Que bagunça mais ainda. Os assistentes, né, de IA generativos, né, que a gente faz no episódio passado, pessoal, assistam, ouçam. A gente descomplicou a IA, mas... não é uma entidade, tá? Que o pessoal acha que é uma entidade, só porque ele te fala bom dia, você responde bom dia. Então, as IAs nos ajudam, né? Na parte de hard skill, né? De apoio, suporte ao desempenho, para que a gente possa realizar as nossas tarefas de uma forma mais eficiente, né? Ou seja, fazer mais com menos. As IAs, elas não estão preparadas porque elas são códigos, né, que manipulam ali. Agora o código, em vez de manipular número, manipula textos, né, gramática, para desenvolvimento de soft skills. Isso é do líder. E o que a gente vê, né? Poxa, pessoas se consultando com a IA, né? Olha, hoje né? Então, meu querido diário da nossa época, que a gente escrevia, você tem o meu querido diário, eu tenho até hoje. Eu não escrevo o meu querido diário, mas eu tenho o meu diário, que eu escrevo as minhas reflexões, né? Na verdade, não é um diário, né? É um caderno de reflexões, né? Evoluiu, né? Mas, veja só, as pessoas falam, olha, hoje tive isso no trabalho, né? E aí a começa, né? Não, você acha que tem que fazer isso, aquilo. As pessoas se consultando com a IA, criando, entre aspas, um vínculo com o assistente, né? E não buscando no relacionamento humano, no olho, né? Esse desenvolvimento ou essa resolução de problemas. Como que você já viu, né, nesses processos de transformação organizacional, como que as empresas, as pessoas estão usando IA, quais são os impactos desses assistentes nesse processo de transformação organizacional? Eu ainda vejo as pessoas com muito medo. Assim, com medo da IA? Entendendo assim, o que vai acontecer com tudo isso, né? E é muito interessante porque, de novo, se a gente pensa na curva da mudança, a gente está lá no ansiedade, né? A gente está ainda na expectativa. A gente está ali muito nesse sentido, porque assim, quando algo chega de novo,
né? O nosso cérebro trava nas 4 rodas e fala assim, o que é isso que está ameaçando aí a minha sobrevivência, né? Então, eu vejo muito as pessoas ainda muito ansiosas para entenderem o que é essa IA. Então, é um primeiro passo aí de um caminho de mudança. Mas, ao mesmo tempo, já vejo muitas pessoas utilizando os assistentes. Então, por exemplo, projetos de gestão da mudança, transformação organizacional. Já existem muitos assistentes que a gente fala assim, olha, aquele fulano está resistente ao processo de mudança, que dicas que você me dá para a gente agir com o fulano de tal, né? Então, eu acho assim, primeiro a IA veio de uma maneira importante para a gente entender quais são as novas ações que a gente tem que fazer dentro da empresa, o que muda? Porque se a gente faz questões mais operacionais com a IA e ela nos responde, né? A gente está mais livre o nosso tempo para questões mais estratégicas. Sim. Então, esse é um ponto aí muito simples da gente entender. E aí dá uma trava também no nosso cérebro, porque assim, se a gente está sempre fazendo coisas mais operacionais, o que a gente faz agora com esse tempo livre? O que eu tenho que agir, né? Como eu vou agir, né? E essa construção dessa relação, a IA nos respondendo coisas, eu já vejo assim que a gente parte para outras habilidades que a gente tem que aprender, primeiro, de um pensamento crítico. Será que a IA está me dando? É realmente aquilo que é necessário fazer, né? Porque eu estou vivendo esse contexto, eu estou entendendo essas pessoas, então assim, a IA vem para nos ajudar muito, né? A tirar coisas operacionais e a gente trazer ali uma nova habilidade, um pensamento crítico, né? E um espaço muito grande para a gente ser humano, né? Criar, se relacionar, se vincular, trazer coisas que a gente pode colaborar e construir juntos, ter mais tempo desse processo de evolução, né? Então, eu vejo assim, que a gente tem ali uma ajuda muito grande da IA, mas como é que a gente tem um pensamento crítico se aquilo é isso mesmo, né? Ou como é que a partir disso que a IA está me trazendo, eu posso co-construir outras realidades, eu posso gerenciar mudanças, posso colaborar para que esse ambiente seja mais humano, que a gente se encontre nesse espaço de mudança, né? Não sei se ficou claro muito. Não, assim. Ficou. Eu só fazendo um adendo, né? Eu vejo 2 caminhos muito interessantes, Sim. assim, para IA. Eu tô nostálgico hoje, né? Falei Mas veja só, quando eu fiz o meu mestrado em engenharia lá na USP, foi em 2004 a 2006, né? 20 anos atrás. Eu sou superdotado, tá? Eu tava com 5 anos de idade. Eu lembro que para eu poder ter acesso aos artigos científicos, Nossa. né? Eu tinha que ir na biblioteca e aguardar que chegava a cada 10 ou 15 dias os artigos impressos. Isso. E eu tinha que ir lá na biblioteca, então era meio período ou às vezes um dia inteiro. Não podia retirar os artigos, os livros sim, mas os artigos não. E aí escrever, né, a cópia daquela citação que eu gostaria de usar na minha dissertação no caderno para poder, porque nem foto com celular para você tirar tinha. Sim. Né? Então assim, era um processo de construção muito demorado. Muito demorado. Né? Muito. Eu vejo hoje, terminando aí o mestrado em teologia, 20 anos depois, que o processo ele é muito mais rápido. Então, assim, em termos de acesso à informação, você tem instantaneamente, né? Instantâneo. Tá? Então, hoje o assistente, eu tenho alguns assistentes, né? Então, eu achava, logo no começo aí da IA, que seria um assistente. Não, no ano passado, são vários. São vários. Eu aprendi numa palestra na TD lá fora que são vários. Então, você quer um assistente disso, procura
dentro desse nicho. Você É. quer Então, hoje eu tenho 3 ou 4 assistentes. E aí, Isso. eu tenho um que me ajuda nessas pesquisas. Aí eu falo, poxa, eu gostaria das referências nesse tema. E pum, Na aparece. Então, já me ajuda num trabalho de pesquisa, que antes eu ia lá no finalzinho, bibliografia, Isso. e anotar o nome, aí, né? É. Hoje é muito rápido. Então, assim, os assistentes nos ajudam a executar nossos trabalhos mais rápido. Isso. Agora. E liberar mais tempo para outras coisas, Liberar tempo para outras coisas. Agora, a grande pergunta é que outras coisas, né? Então, começa para mim, assim, primeiro outras coisas. Você desenvolver o seu senso crítico de tomada de decisão. Isso mesmo. Por quê? Porque, assim, ele te traz um monte de informação. Mas, qual é o caminho? Deixa eu pensar. Isso. Né? Deixa eu olhar. Até porque a gente sabe que o algoritmo é desenvolvido por pessoas e pessoas têm vieses. Então, em nenhum assistente está claro quais são os vieses daquelas pessoas. Né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com o que ele traz de informação. E eu também fico muito pensando sobre isso, Michel, que é assim, o que traz de informação, como é que você tem um pensamento crítico para aquilo, mas inclusive como é que você aplica isso num todo. Sim. Eu adoro, assim, essa questão de um pensamento sistêmico, porque às vezes você tem ali uma solução, uma visão, mas mesmo que essa visão esteja certa, né? Quando eu vou aplicar isso num contexto organizacional, tem todo um contexto ali também, né? Tem todo ali fios de conectividade que você tem que saber também como é que você aplica isso da melhor forma, como é que você vivencia essa dica que a IA deu, né? Se ela está certa, né, com o pensamento crítico, como é que você implementa isso? Amarrando com várias coisas da empresa, né? Então, eu vejo que... acho que eu te cortei, né? Não. Mas só para fechar aqui, eu vejo que traz ali algumas coisas de habilidades que a gente não tinha, né? Porque a gente só obedecia, e agora a gente tem que aprender a pensar junto, tem que estabelecer um pensamento crítico. Então, está forçando a gente a ser ativo também nesse processo. Mas também nos força a ter um pensamento sistêmico. Para entender se isso aqui, como é que eu implemento de uma melhor forma, conectando stakeholders, né? Desenvolvendo pessoas para entender isso, desenvolvendo como que isso encaixa num todo. Né? Então, eu acho tão incrível o que a gente está passando como mundo, que a gente está tendo que aprender tantas coisas novas, né? E como é que a gente está aberto a tudo isso, né? E com a capacidade de resiliência e se adaptar a todo esse momento também, né? Usar... Eu falei em alguns episódios que a gente falou de IA, muitos episódios, né? Mas eu não me lembro em qual foi, que eu discuti sobre a tomada de decisão. Né? Então, a tomada de decisão, eu sou da bandeira que a tomada de decisão sempre tem que ser humana. Né? A IA, ela pode ser um excelente processador de dados e de demonstração de cenários, mas nunca tomar uma decisão. Por que eu falo isso? Eu até falei nesse episódio que teve um exemplo de um hospital americano que eles estavam estudando, da IA tomar a decisão se ia desligar ou não os aparelhos das pessoas de UTI. Né? Então, assim, baseado no quanto tempo ela estava, na patologia, então, tipo, a IA fala, a probabilidade da pessoa continuar é baixa, desliga. Então, baseado nos indicadores financeiros, sabe? Tudo é dinheiro. Não, melhor desligar mesmo o aparelho. Então, assim, é uma coisa muito... Então, assim, tomada de decisão envolve ética, né? E a IA nunca vai ter ética. A IA é programável. Né? Então... hoje a gente vê muito... desculpa. Não. Tomada de decisão, acho que do ponto daqui da nossa conversa, tomada de decisão, seja lá para que você use a IA, a tomada de decisão tem que ser humana. Eu acho que essa é a mensagem. E isso é tão sério, isso é tão real, que assim, a gente traz aqui para o Brasil uma jornada para profissionais de RH. Que é um estudo que foi feito, o que o RH hoje tem que aprender
as habilidades, etc., para ser um RH que causa um impacto positivo no negócio. E cada vez mais, Michel, a gente tem visto assim, uma das habilidades é prática ética. Aí eu penso assim, nossa, prática ética, né? Mas é isso. Então a gente vê muitas discussões como é que a gente usa a IA Sim. dentro das empresas, né? Como é que a gente traz ali a ética, os valores, para a gente saber lidar com tudo isso também, né? Então, acho que isso é muito interessante. Você falou do hospital, a gente lembrou, eu estou lembrando aqui de um amigo que estava conversando com a gente outro dia e falando assim que existe um hospital aqui em São Paulo, que o médico usa ali a IA para fazer os diagnósticos, cruzar dados, etc, mas que agora ele está achando muito interessante porque o médico agora tem tempo para falar assim, fulano, como é que está a sua vida? Deixa eu ver como é que é esse diagnóstico aqui, Sim. tá num todo na sua vida, não na parte ali do Sim, diagnóstico. sim. Mas o que o todo da sua vida contribui para esse diagnóstico ou para você evoluir na sua saúde mental, espiritual, etc, né? Então, olha que interessante, olha como é que a gente está no mundo, num processo fortíssimo de transformação, Tomara. né? Que aí Mais humanizado, né? Mais humanizado. Mas a gente tem que aprender, agora a gente tem que saber, assim, o que é ser humano, né? Parece incrível isso, né? O que é ser humano? Essa é a grande... Mas o que é agora ser humano, né? Viver como um ser humano, né? Ser humano. Sabia que aqui no Brasil, né? Então, nos Estados Unidos é AI, né? Artificial Intelligence, né? Uhum. Aqui em São Paulo a gente fala IA, né? Uhum. E em Minas é Y, né? AI, Y. Bom, nós estamos terminando aqui. Já viu, né, que sou mineira, né? Nós estamos terminando aqui, você viu? Passou rápido. Nossa, super. Né? É muito gostoso aí o nosso bate-papo. Agora a gente termina o nosso podcast sempre com 3 perguntas para o nosso entrevistado. Então, vamos lá. Vamos lá. E ó, já vieram me escrever aqui falando que você está fazendo isso por causa do Trump. Não tem nada a ver. Eu comecei antes, tá? Ele que me copiou com essas ordens executivas aí que ele fica na internet. Mas se vocês verem aí, ó, desde o ano passado, quando a gente virou do 2º para o 3º ano, eu mudei as perguntas. Ele nem tinha sido eleito, hein? Então, para de me copiar aí. Olha só. Se você fosse presidente do mundo por um dia, que ordens executivas, 1, 2, você assinaria para as pessoas seguirem? Imediatamente. Nossa, que profundo isso. Olha, eu acho que... Não vale taxar todo mundo igual o Trump, não. Fala outra coisa. Eu acho que bom, de tudo isso que nós conversamos hoje, né, que tem muito a ver comigo também, eu acho que eu ia pedir para as pessoas se conhecerem. Primeira coisa. O autoconhecimento parece uma balela, mas é tudo. É tudo, né? A segunda coisa, eu acho que eu provocaria um ambiente de aprendizagem. Sabe, assim, como é que as pessoas evoluem umas com as outras? Como é que elas podem aprender muito umas com as outras? É muito interessante porque, assim, a gente tem na nossa consultoria uma comunidade de aprendizagem, Michel. Só que é muito interessante ver como é que as pessoas não colaboram ainda, né? Então, eu tenho uma dúvida, eu quero saber como é que você fez na sua empresa para me ajudar. É um esforço muito grande para as pessoas colaborarem. E eu acho que a gente evolui juntos mesmo, sabe? É trocando, entendendo a sua história, entendendo a minha, como é que a gente faz as coisas acontecerem. Então, eu acho que a primeira coisa é uma autoconhecimento e autoconsciência. A segunda coisa, gente, nós estamos no mesmo barco, vamos se ajudar, vamos evoluir juntos, vamos encontrar maneiras dessa evolução. E a terceira coisa, eu acho que é entender assim, qual é o verdadeiro significado do líder. A gente está carente no mundo inteiro de liderança, né? Se a gente olha assim, me fala um grande líder hoje. Quem é? Né? Então, como que se vive numa empresa que não tem uma liderança? Né? Que não tem alguém que a gente se inspire, que a gente quer um exemplo, que fala, gente, é para lá, né?
Então, eu acho que a gente resgatar o verdadeiro significado da liderança e formar novos líderes, porque pensa assim, numa empresa, quando não tem uma liderança, todo mundo fica solto, Sim. todo mundo fica sem propósito, todo mundo fica sem direção, né? Sim. Então, eu acho que a gente, de novo, entender qual é esse papel mesmo, né? Como é que a gente forma pessoas assim? Porque a gente precisa de líderes, né? Uhum. Então, acho que seriam 3 coisas aí que eu deixaria um ótimo legado no mundo, você não acha? Ótimo. Eu estaria lá do seu lado mostrando ai. a ordem executiva. E se você pudesse sair com alguém para jantar que existiu na história da humanidade? Pode até ser o T-Rex na época ali dos dinossauros. Quem que você escolheria e por quê? O que você gostaria de conversar com essa pessoa? Nossa, eu não sei quem eu escolheria, sabia? Primeira coisa, quando você falou assim, eu fiquei pensando muito nos mestres da humanidade, sabe? Jesus, Buda, para entender assim um pouco da sabedoria. Eu sinto muito hoje que a gente está vivendo de forma tão mecânica que existia tanta sabedoria no passado, com os gregos, né? Claro que toda civilização tinha suas dores e delícias, Uhum. mas eu acho que a gente perdeu tanto da sabedoria mundial, né? Os filósofos, os mestres, né? Que eu escolheria um deles para entender assim, deixa eu resgatar essa essência que nós perdemos, né? Qual foi a sabedoria que foi criada? Atualmente, eu também escolheria um egípcio para entender por que as pirâmides tinham aqueles negócios lá embaixo. Mas também ali eu entendo porque tinha uma sabedoria que a gente perdeu, Sim. né? Então, eu não sei dizer a pessoa, mas talvez essas pessoas que tinham muita sabedoria no passado, não escolheria ninguém de hoje, tá? Tá. Eu escolheria alguém do passado para entender assim, qual é essa sabedoria humana que a gente esqueceu e se perdeu? Onde que a gente se perdeu, né? Aonde que a gente se perdeu? Então, eu escolheria uma pessoa assim. E por fim, qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi foi uma vez que eu estava na Índia. Eu passei 3 meses na Índia. Eu fui lá para o norte da Índia, onde os tibetanos estão exilados, onde o Dalai Lama mora hoje. E eu queria aprender sobre psicologia transpessoal e filosofia budista tibetana. E uma vez um monge chegou para mim e falou assim, ele estava explicando como é que é ter sabedoria na vida e tal, e eu olhava e eu achava que ter sabedoria na vida era tão complicado, que ele fez uma palestra tão simples, descomplicou tanto, que eu, sem querer, falei assim na plateia, nossa, é só isso? Sem querer, sabe? Não com arrogância, Sim, não, sim. mas assim, é isso que a gente tem que fazer na vida, né? Tão simples, né? E aí ele falou assim, sim, é isso, mas cuidado, que seus amigos não podem gostar. Achei aquilo tão curioso, né? Que é assim, como que quando a gente evolui, não estou dizendo amigos, mas eu estou dizendo assim, quando a gente busca uma evolução, a gente tem que ficar muito atento para energias que te trazem de volta para uma involução. Uhum. Então, isso às vezes eu esqueço na minha vida, mas como é importante a gente estar muito autoconsciente de quem somos, para onde estamos indo, e aquelas forças que falam, não faz isso não que vai dar errado. Uhum. Não empreende não, que senão você não vai ter ali uma segurança do emprego público, né? Quantas vezes eu já recebi isso na minha vida? Não vai atrás do seu sonho não, porque você vai mais sofrer do que você vai... E eu fui atrás do meu sonho na minha vida, assim. E apesar da gente de empreender não é fácil no Brasil, mas como isso traz plenitude e alegria, uma sensação de sonhos realizados. Então, o pior conselho que eu já tive foi de uma pessoa muito próxima a mim falando, não empreenda, vá
para um emprego dentro de uma empresa que você vai ter seus benefícios e não vai sofrer tanto. E tudo bem, né, quem escolhe isso, mas eu não teria meu sonho realizado, meu legado deixado, né? E o melhor conselho foi desse monge falando: cuidado com as energias que vão te provocar para evoluir e pensa sempre na evolução. Por isso que a minha palavra na vida é evoluir mesmo, sabe? E o pior? E o pior foi esse, das pessoas falaram: não empreenda, você vai sofrer. Os seus amigos lá que o monge falou. Foi legal você falar isso, porque me remeteu, né, àquela frase. Gente, eu vou falar, tá, de teologia, então vocês me aguentem aí. Não vim trazer paz, né, mas a espada. Uma frase que Jesus falou. Tão mal compreendida e tão mal usada por muitas pessoas que usam a simbologia da espada para falar sobre guerras, para justificar violências. E é exatamente isso, porque quando você tem Jesus Cristo como modelo de vida, independente da religião, mesmo que você não tenha religião, mas se você usar a figura dele, né, como ser humano, como ele viveu, que é um exemplo até hoje, sim, né, você causa desconforto. E a espada, né, ela divide. Né? A simbologia da espada ali é que ela traz uma divisão. Sim. Então você acaba trazendo para a superfície, quando você escolhe ser de uma maneira diferente, tendo o modelo crístico de vida, pessoas pensando diferente e querendo te trazer para baixo, falando assim, não vai por aí não, isso aí dá errado. Ih, lá vem a Ana com essas ideias, né? Então, essa foi a mensagem que o monge budista falou, exatamente a mesma mensagem, porque a vida simples, né, a vida como ser humano, né, é simples, né? E quando a gente... porque isso traz uma liberdade, né? Traz uma liberdade perante o mundo, perante as nossas neuroses, né? Os nossos preconceitos. E aí a pessoa fala, essa pessoa aí não. Ou vai tentar te puxar para baixo ou te fazer mudar de ideia. Então, me lembrou disso, eu tive que fazer esse paralelo aqui. Tem tanta sabedoria que a gente esqueceu na vida, né? Tanta sabedoria, enfim, né? Mas esperamos que hoje aqui vocês tenham gostado, né? Obrigado, Ana, pela sua participação. Agradeço. Passou muito rápido. Passamos aí um pouquinho da nossa hora semanal. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Quer mandar uma mensagem para alguém? Um beijo para minha mãe, para meu pai, para você, que é a Xuxa. O Richard Gere aqui hoje no estúdio, depois a gente vai filmar ele. Acho legal filmá-lo. Depois a gente filma aí o Richard Gere. Obrigado, viu? Obrigada também. Eu acho que a mensagem final é... Eu adoro essa frase, evoluir juntos. Eu acho que quanto mais a gente agora, passando por tanta mudança, às vezes fala mundo VUCA, mundo BANI, não importa. O importa é a intensidade de mudança que a gente está vivendo e que a gente precisa agora para passar por tudo isso e evoluir como pessoas, organizações e sociedade, a gente tem que estar próximo. É isso aí. E para vocês, muito obrigado por mais uma semana estarem conosco no YouTube, Spotify, Apple Podcast, enfim, no canal que você nos escuta ou nos vê, né? Muito obrigado por estarem aqui no Descomplica TD, o canal que colabora com a sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano do mercado brasileiro, do mercado lusófono. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Abraços digitais.